Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Então, estamos aqui com a atividade 4, tá? Desse terceiro bimestre. Eu tô aqui com o formulário aberto, tá bom? Então, a gente vai começar com a atividade 1. Atividade 1, a gente tem que fazer operações usando frações, ok? Então, tá vendo que aqui eu tenho frações com denominadores iguais, tenho frações com denominadores diferentes e tenho fração e número inteiro, tá bom? Ó, tem o número misto também, que é o número inteiro junto com fração, tá? Então, presta atenção que agora eu vou explicar essa questão 1. Então, aqui eu tenho o primeiro exemplo, tá? Aqui, quando os denominadores são iguais, tá vendo que aqui, ó, o denominador é o número de baixo, e aqui é 4, 3 quartos e 11 quartos, ok? Aqui é simples. Basta a gente somar aqui, ó, como aqui é soma, tá vendo? Ó, sinal de mais é soma. Então, a gente mantém os denominadores, tá? Então, ele continua, vai ser 4. Tá? A gente não, o denominador, quando ele é igual, a gente não soma, a gente mantém ele, fica 4, tá bom? A gente só soma aqui, ó, os números de cima, esses dois, tá bom? 3 mais 11 dá quanto? 3 mais 11 dá 14, tá? É somente isso. O segundo exemplo são quando os denominadores são diferentes. Aqui embaixo, tá vendo? Ó, esse denominador é diferente desse. Aqui eu tenho 9 décimos e aqui eu tenho 5 sétimos. Tá? Então, esse exemplo que eu vou dar agora, tanto faz se aqui for uma conta de menos, né, uma subtração, ou uma conta de mais, uma adição. Então, aqui, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu não posso fazer que nem aqui, que eu simplesmente só fiz a operação em cima e mantive os denominadores. Não, porque aqui os denominadores são diferentes. Então, primeiro eu preciso igualá-los, tá? Torná-los iguais. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Eu vou copiar aqui, ó, 9 décimos menos 5 sétimos, ok? Então, para igualá-los, eu vou primeiro multiplicá-los aqui, 10 vezes 7, tá? Eu multiplico os denominadores. Aqui eu vou colocar uma fração, sinal de menos, e outra fração. Então, aqui, 10 vezes 7 dá 70, tá? Então, eu já sei que os denominadores aqui é igual a 70, tá bom? Agora, vamos ver como que vai ficar o numerador, que é o número de cima. Aqui eu tenho 9, certo? Eu vou fazer a multiplicação cruzada. 9 vezes 7, que é o denominador da segunda fração. Então, eu faço o numerador dessa primeira fração vezes o denominador. 9 vezes 7 é 63. Coloquei ele aqui. Aqui não era 9 antes? Então, agora ficou 63, tá bom? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer a multiplicação cruzada. Aqui, 5 vezes 10, 50, ok? Antes era 5, agora é 50. Pronto. Já não tá igual? Agora é só eu fazer a conta, tá? Embaixo, 70 com 70, eu mantenho, certo? Aí eu faço que nem o exemplo anterior, tá? Denominador igual, eu só mantenho ele. E aqui eu faço a conta, não é menos? 63 menos 50. Pronto, 13. Terceiro exemplo agora, quando eu tenho um número inteiro e fração. Então, aqui, por exemplo, o 5 é um número inteiro, certo? E aqui eu tenho uma fração. Como que eu faço isso? 5 inteiros é a mesma coisa que 5 sobre 1. Somente isso, tá? Coloca o 1 embaixo. Sempre que tiver um número inteiro, tá? Que não é uma fração, coloca o 1 embaixo, tá bom? Porque é o que ele representa, tá? O 5 é o inteiro, significa que tem um embaixo. Aí você faz a conta toda aqui, mais 2 quartos, ok? Então, aqui, qual é o sistema que a gente vai utilizar? Tá vendo que os denominadores são diferentes? Então, lembra, a gente vai primeiro multiplicar esses dois denominadores para a gente ter o mesmo denominador para poder fazer a conta, né? A conta de mais, adição, vou colocar aqui. Então, 1 vezes 4 dá 4. Então, já sei que os meus denominadores é igual a 4. Novamente, aqui eu tenho a multiplicação cruzada. Eu pego o numerador de 1 e multiplico pelo denominador da outra fração. Então, aqui, 5 vezes 4 é igual a 20, ok? Então, o que antes era 5, agora é 20. Então, aqui agora a segunda fração, multiplico aqui também, cruzado, 2 vezes 1 é igual a 2, tá? Então, aqui continua com 2. Então, como é que fica agora? Adição, certo? Conta de mais. Os denominadores são iguais, eu mantenho. Continua com 4. Aqui, 20 mais 2, 22. Ok? Então, só lembrar, tem um número inteiro aqui, ó, por exemplo, aqui o 5 tem um número inteiro,
só colocar 1 embaixo e continuar a conta. Quarto exemplo, tá? Com número misto, tá bom? Diferente daqui de cima. Aqui de cima é um número inteiro, tá? Ele não está junto com a fração. Ele está somando com a fração. Aqui eu tenho 2 inteiros, 5 sextos, tá? Mas é bem parecido, olha só. 2 inteiros e 5 sextos é a mesma coisa que 2 inteiros mais 5 sextos, ok? É só isso. Aí aqui continuando, menos. Aqui eu tenho, deixa eu arrumar esse menos. Aqui eu tenho 1 inteiro e 2 sétimos, que é a mesma coisa que 1 mais 2 sétimos, tá? Agora é só a gente resolver. Então, como eu fiz aqui na primeira, quando eu tenho aqui o número inteiro, eu só coloco o 1 embaixo, tá bom? Somente isso. Então, aqui embaixo desse 2 eu coloco 1, embaixo desse 1 eu também coloco o 1, tá? Porque são números inteiros. Então, agora ficou uma fração, olha só, ficou uma operação com 4 frações, tá bom? Então, a gente vai continuar resolvendo dessa mesma forma, multiplica os denominadores e depois faz a multiplicação cruzada. Só que a gente vai agora de 2 em 2, tá? Então, vamos resolver primeiro esses dois aqui, olha só. Tá? Primeiramente, esses dois aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, multiplicação cruzada, 1 vezes 6. 1 vezes 6 dá 6, tá? Agora, aqui, essa multiplicação aqui, 2 vezes 6 dá 12. Aqui é o sinal de mais. Aqui, novamente, cruzado, 5 vezes 1, 5. O denominador eu já sei que é 6, né? Porque é 1 vezes 6. Então, agora aqui a gente só soma 12 mais 5, 17, tá? Denominador igual, mantenho ele. Aqui, ficou 17 sextos. Pronto, agora qual que é a próxima? A próxima, agora eu tenho aqui, olha só. Então, esse resultado aqui é como se ficasse assim. 17 sextos, tá? Que foi o resultado de 2 sobre 1 mais 5 sextos, ficou 17 sextos. A gente continua aqui. Menos 1 sobre 1 mais 2 sétimos. Ok? Então, novamente, vamos agora fazer esse daqui. Sempre de 2 em 2, tá bom? Então, aqui, o que eu faço? 6 vezes 1, 6. Tá? Então, eu sei que é 6. 17 vezes 1, lembra? Cruzado, 17 vezes 1 é 17. Menos, aqui é o sinal de menos agora. Já sei que o denominador é 6, né? Porque 6 vezes 1 é 6. E agora, 6 vezes 1, multiplicação cruzada, 6 também. Tá bom? Então, agora aqui é só fazer a conta. Denominador igual, eu mantenho. 17 menos 6, 11. Então, ficou 11 sextos. Então, vamos continuar. Então, aqui eu já sei, né, que 17 sextos menos 1 sobre 1 deu 11 sextos. Então, continuando aqui com mais 2 sétimos, tá? Só faltou esse agora. Então, vamos resolver. Aqui. Multiplico os denominadores, tá? 6 vezes 7, 42. Então, já sei que o denominador de ambos vai ser 42. Aqui é uma adição, né? Então, já coloco 42 aqui no outro também. Então, agora aqui, multiplicação cruzada, 11 vezes 7, 77. Aqui é outra, 6 vezes 2, 12. Agora é só eu resolver. 42 e 42, os denominadores são iguais, eu mantenho eles. Coloco 42. Aqui eu tenho 77 mais 12, 89. Pronto, tá? Aqui é o resultado, 89 sobre 42. Resumindo, exemplo 1 aqui, quando os denominadores são iguais, denominadores são os números de baixo, eu mantenho ele e somo só os de cima, ou subtraio, tá? Que no caso é adição. Então, aqui eu somo só os de cima, certo? Segundo exemplo, quando os denominadores são diferentes, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso igualá-los. Então, aqui, como que eu faço isso? Eu multiplico. Multipliquei os denominadores
10 vezes 7 deu 70, então já sei que os denominadores agora são 70. Então eu preciso saber agora quais são os numeradores. Então o que antes era 9, eu vou fazer 9 vezes 7, que deu 63, e o que antes era 5, eu vou fazer 5 vezes 10, deu 50. Lembra da multiplicação cruzada? Multiplico o numerador da primeira fração com o denominador da segunda. E aqui a próxima também, tá? O numerador da segunda com o denominador da primeira. Como aqui é uma conta de menos, ok? Então, faço aqui a conta de menos, os denominadores são iguais, mantenho ele e resolvo a conta só nos numeradores. Terceiro exemplo, quando eu tenho um número inteiro, tá? Mais uma fração. Então, aqui eu tenho 5 mais 2 quartos. Então, é somente, eu coloco 1 embaixo do número inteiro, tá bom? Aí ele ficou uma fração. Aí eu resolvo da mesma forma, tá? Eu multiplico os denominadores para igualá-los e depois faço a multiplicação cruzada, tá? O numerador da primeira com o denominador da segunda, coloco aqui na primeira, o numerador da segunda com o denominador da primeira, coloco aqui e resolvo. Agora aqui o quarto exemplo, quando eu tenho um número misto. Então, aqui, olha só, 2 inteiros, 5 sextos, menos 1 inteiro, 2 sétimos. Igual aqui, né? Eu ponho o número 1 embaixo do número inteiro. Só que 2 inteiros, 5 sextos é a mesma coisa que 2 mais 5 sextos, entendeu? Então, isso aqui é como se fosse mais, que aqui eu tenho 2 inteiros mais 5 sextos. Então, como aqui eu já deixei dessa forma, é um número inteiro, eu coloquei 1 embaixo. Menos, olha aqui, menos 1 inteiro, 2 sétimos. Então, esse 1 inteiro é a mesma coisa que 1 inteiro mais 2 sétimos. Aí, coloquei o número 1 embaixo. Resolvo, tá? Sempre de 2 em 2. Primeiro aqui, resolvi essas duas frações. Esse resultado é esse aqui, tá bom? 17 sextos. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu fiz 17 sextos mais a minha próxima fração, que é essa daqui, menos 1 sobre 1. Então, eu fiz aqui, olha, 17 sextos, tá? Menos 1 sobre 1, deu aqui mais 2 sétimos, mas aí eu fiz só essa daqui, tá bom? Que deu aqui, olha só, 11 sextos, tá? Então, 11 sextos, agora eu somo com essa daqui, 2 sétimos, porque é mais, olha só. Então, eu fiz isso aqui, olha, tá ali a setinha. 11 sextos mais 2 sétimos. Resolvi, ficou aqui 89 sobre 42, tá?